Salve nação tricolor, trazendo aí mais um vídeo pra vocês. Infelizmente perdemos nossa invencibilidade na partida contra o Juventude. Mesmo começando com o time reserva, o rendimento ficou abaixo do esperado, mas vamos enxergar por outro lado este jogo, né? Essa derrota serve como uma lição. É o momento de corrigir os erros e, sem dúvida, a pressão sobre a direção agora de trazer reforços vai aumentar. Tivemos a estreia do Volpi e, sendo sincero, se ele errou ou não, a culpa dessa derrota não é somente dele. O time não pode desperdiçar chances como a de Monsalve, que poderia ter mudado completamente o jogo a nosso favor. Que essa partida sirva de aprendizado para o Grenal. E vamos conferir então aí a análise do jogo pelo troca de passes. Agradecimentos ao Sport TV. Bora pro vídeo. Sobre o jogo do Grêmio, né, contra o Juventude, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. O Juventude venceu por 2-0. E vou te falar um negócio. Que perna esquerda tem o Jean Carlos, hein? Acertou um balaço e fez um golaço. Matou a coruja. Paulo Andrade, Alexandre Losetti, Fernando Praz, meus amigos já estão aqui com a gente. Tudo bem, meus amigos? Boa noite para vocês, bem-vindos ao Troca. Paulo, chega mais, que canhota, hein? Chegamos chegando, né? Tem muita coisa ainda pela frente no Troca, então a gente já chega como o Jean Carlos, né? Ali na pancada, no melhor dos sentidos. E realmente, é o cara que entrou para mudar a história do jogo. O Grêmio iniciou a partida com uma escalação, digamos, alternativa, muito mais reserva do que titular, preservando seus principais jogadores para o Grenal do próximo sábado. E quando tinha alguns desses principais jogadores em ação no segundo tempo, o Juventude conseguiu a vitória por 2-0, muito por conta da entrada do Jean Carlos, que veio para o jogo na segunda etapa. Eu estou com o Alexandre Losetti, com o Fernando Praz, que me acompanharam ao vivo no Sport TV, na transmissão desse jogo, uma baita vitória do Juventude. Foi sim, Paulo Praz, Diniz, Alex, Felipe, boa noite a todos. O Grêmio, apesar da escalação alternativa, a mim frustrou. Era um ótimo início, aliás, ainda é um ótimo início de ano do Grêmio. Não havia sofrido gols, invicto e jogando bem, tanto com o seu time principal como com esse time alternativo que tinha jogado semana passada contra o Monson. Com muita mobilidade, muita infiltração, jogadores leves na frente, mas a forma como o Juventude, com facilidade, neutralizou a saída de bola do Grêmio, e vocês vão ver os principais lances do primeiro tempo, do segundo tempo, e vão perceber que mesmo assim o Grêmio teve chance de abrir o placar, perdeu grandes oportunidades, principalmente com o Monsalve e com o Arezzo, mas o Juventude conseguiu anular a saída de bola do Grêmio com muita facilidade. O meio-campo do Grêmio não participou praticamente da partida. Os dois volantes, Coediar, que ainda está muito distante daquele jogador que a gente se acostumou a ver, enquanto o Monsalve perde essa chance que vocês três craques aí da bancada certamente teriam concluído. O Felipe Diniz, que é o mais craque de todos, principalmente, né? O Juventude conseguiu tirar o meio-campo do Grêmio do jogo. O Dodi e o Coediar participando pouquíssimo, não ajudando na saída de bola, não construindo, e o Monsalve acabou sendo afetado por isso também. O Juventude teve Noênio, o jogador seu grande destaque na primeira etapa, se movimentando muito do lado direito. O Peterson, que era o ponta esquerda, também entrando para finalizar. Mas não foi um jogo assim entusiasmante no primeiro tempo, apesar de chances perdidas. No segundo, o Grêmio fez modificações e quando a gente imaginava que fosse se fortalecer por entrada de alguns titulares, aconteceu o contrário. Esses já lances da segunda etapa, repare que o Grêmio já tinha o Pavon, aí entrou o Vijaçante, o Cristaldo, foi ficando um Grêmio cada vez mais forte. Mas aí o Juventude mostrando suas virtudes, Praz, e num momento difícil e delicado, porque o Juventude, a gente olha para o ano passado e pensa, poxa, manteve ali a base. Não, o Juventude é um time bem diferente. Dos times da Série A foi quem mais contratou em quantidade de jogadores. E muitos desses jogadores que estão acabando de chegar participaram hoje de um time bem encaixado, né? Dificultou muito para o Grêmio, principalmente nessa questão que o Losetti falou da marcação na saída de bola. O Grêmio nunca conseguiu fazer uma transição boa, uma construção de jogo, apesar de ser um time que tem qualidade, né? Mesmo sendo um time alternativo. O Juventude fechou o meio do Grêmio, deu as laterais, pressionava e o Grêmio ficou sem saída de jogo. Concordo com o Losetti, os volantes poderiam ter tido um papel diferente nisso, tentado abrir espaços, criado mais oportunidades, mais linha de passe. E aí vem o refino técnico. O jogo foi decidido no refino técnico, né? Em duas bolas do Jean Carlos, essa falta batida com uma velocidade incrível, né? Pegou muito bem na bola.
E o outro, uma jogada de recurso técnico que acaba saindo o primeiro gol. Então, assim, a gente esperava às vezes isso do time grande, né, considerado o time grande, maior investimento que é o Grêmio, e o Juventude que nos entregou isso, entregou uma marcação muito boa, e aí a cereja do bolo, esses 2 gols com o refino técnico incrível do jogador dele, do Giancarlo. E essa é uma jogada rápida, Diniz. Num primeiro momento ali, no ao vivo, né, com a focalização que a gente tinha, não deu para perceber o tamanho do gol que perdeu o Arezzo. Repare, sozinho, a bola passou ali pelo goleiro Gustavo, do Juventude. Ele estava livre de marcação, aí posiciona errado o pé, a bola toca no pé dele e fica para trás e não vai para dentro do gol. Um gol inacreditável desperdiçado pelo Arezzo. Ironicamente, o Grêmio foi colocando titulares, né? Entraram Pavon e Aravena, depois veio o Cristaldo, veio o Vidiaçante e foram as mudanças do Juventude que acabaram decidindo a partida, né? Giancarlo e Batalha, autores dos 2 gols, entraram no segundo tempo e construíram a primeira e a segunda jogada finalizadas com maestria, né? Primeiro pelo Batalha e depois o golaço absurdo do Giancarlo. Importante lembrar que o Juventude assumiu a segunda colocação geral na classificação do Campeonato Gaúcho. Classificam-se os 3 líderes dos grupos e o melhor entre os segundos colocados, mas o primeiro colocado no geral vai pegar o que passar em segundo. E hoje o cruzamento apontaria Inter e Caxias, Juventude e Grêmio, mas o Juventude está com 12 pontos, o Grêmio com 10. Essa campanha, essas vantagens vão ser levadas para as semifinais. Vive um grande momento o Juventude, que tinha vencido o principal rival, né? Tinha vencido o clássico Caxias no final de semana e hoje derrota o Grêmio. E o Grêmio, que tem essa semana de Série A, hoje foi derrotado pelo Juventude, mas vai com força total, com toda certeza, tentando recuperar campo no Grenal deste sábado, ao vivo, no Premier. Felipe Diniz.